Olá, bem-vindos ao canal, já se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. E hoje a gente vai falar de um tema que está sendo deliberadamente distorcido no debate público brasileiro. Você provavelmente já ouviu isso. Milei reduziu drasticamente a inflação na Argentina. Finalmente alguém teve coragem. Choque? Era necessário. E curiosamente, esse discurso vem sendo repetido com entusiasmo por parte da mídia elitizada brasileira, menos a mesma mídia que minimiza ou silencia sobre os resultados econômicos do governo Lula. Mas aqui vai a pergunta que realmente importa. Reduzir inflação, empobrecendo a população, é sucesso econômico ou fracasso social disfarçado de virtude? Hoje, a gente vai desmontar o chamado Milagre Milei, expor o método real usado para derrubar a inflação, explicar por que a mídia aplaude isso e mostrar por que esse modelo é exatamente o que a extrema-direita brasileira defende para o Brasil, caso volte ao poder. Sem grito, sem torcida, só fatos, lógica econômica e política. Bloco 1 menos U, que significa inflação caiu. Vamos começar pelo básico, porque aqui mora a primeira manipulação. Inflação menor não significa preços baixos. Na Argentina, a inflação caiu de mais de 200% para cerca de 30%. Isso não quer dizer que os preços caíram, quer dizer que continuam subindo. Só que mais devagar, ou seja, o alimento que já era caro, ficou ainda mais caro. A carne virou exceção, o café virou artigo de luxo. A inflação acumulada em 2 anos ultrapassa 250%. Então quando alguém diz, a inflação caiu, o país melhorou, a pergunta correta é, melhorou para quem? Bloco 2 menos o método MLI. A austeridade bruta que Milei fez é conhecido, estudado e antigo. Ele não inventou nada. O método foi cortar auxílios sociais, congelar aposentadorias, achatar salários e salário mínimo, retirar subsídios de transporte, energia e água, desmontar políticas públicas de proteção social. Isso produz um efeito imediato. Menos dinheiro circulando, menos consumo, comércio travado, demanda em queda. E aqui está a verdade que raramente é dita. A inflação não caiu porque a economia ficou eficiente. Ela caiu porque o povo foi empobrecido. Sem dinheiro no bolso não existe inflação. Isso é economia básica. Quando a população não consegue comprar, corta até alimentos básicos, o mercado simplesmente não tem para quem vender. E sem demanda, os preços param de subir. A inflação desacelera. Mas atenção, isso não é estabilidade econômica. É recessão induzida com sofrimento social. Qualquer governo derruba a inflação assim, basta tirar a renda da população. Então, quem pagou essa conta? A classe média foi a que mais perdeu o poder de compra. Trabalhadores formais perderam renda real e aposentados foram brutalmente achatados. Enquanto isso, o sistema financeiro e os grandes grupos econômicos foram protegidos. O ajuste não foi para todos. Mas e o argumento de que os pobres ganharam? Sim, alguns benefícios aumentaram, mas ao mesmo tempo os subsídios foram cortados. O transporte e os serviços básicos explodiram. Na prática, o ganho foi anulado. Isso não é política social. É estatística conveniente. Sem dinheiro no bolso, não existe inflação. Isso é economia básica. Quando a população não consegue comprar, ela reduz drasticamente o consumo, cortando até alimentos essenciais. Com isso, o mercado simplesmente não tem para quem vender. E quando não há demanda, os preços param de subir e a inflação desacelera. Mas atenção! Isso não é estabilidade econômica. É recessão induzida, com muito sofrimento social. Na verdade, qualquer governo consegue derrubar a inflação assim. Basta tirar a renda da população, desmontar o Estado Social e abandonar os mais vulneráveis. É uma fórmula simples, mas com um custo humano altíssimo. A questão que fica é, isso é sustentável? Agora vamos aos dados que a grande mídia muitas vezes evita destacar. Quem pagou essa conta na Argentina? A classe média foi a que mais perdeu poder de compra. Trabalhadores formais viram sua renda real diminuir. Funcionários públicos sofreram cortes severos. E os aposentados foram brutalmente achatados, com suas pensões perdendo valor dia após dia. Enquanto isso, o sistema financeiro foi preservado. Os grandes grupos econômicos continuaram protegidos e os investidores internacionais ficaram satisfeitos. Ou seja, o ajuste não foi para todos. Foi mais uma vez um peso colocado nas costas dos mesmos de sempre. A conta da crise nunca é dividida igualmente. Quando alguém fala que parou de comprar comida e a saúde piorou, isso não é discurso e vida real. A inflação pode até dar uma freada,
mas a fome não espera a meta fiscal ser batida. Isso resume tudo. Agora, vamos comparar com o Brasil de hoje. O governo Lula projeta uma inflação de 4,26% em 2025. Desemprego é o menor em 20 anos. O câmbio está relativamente estável e o combustível não tem grandes sustos há 3 anos. O Brasil voltou a ser relevante no mundo. Isso é controlar a inflação, sem destruir o consumo das famílias, garantindo emprego e renda. Então, por que a mídia não chama isso de milagre? Porque no fundo a questão é outra. Eles não odeiam a inflação. Eles odeiam ver o pobre com dinheiro no bolso. Quando a economia melhora com fome e desemprego, eles chamam de coragem. Mas quando melhora com inclusão social, chamam de populismo. É uma questão de ideologia, não de economia. Você acha que o Javier Milei é só um presidente excêntrico lá na Argentina? Pense de novo. Milei não é a exceção. Ele é um modelo. O que está acontecendo na Argentina é um verdadeiro laboratório para a extrema-direita global, e principalmente para a brasileira. Estado mínimo para o povo, mas máximo para os bancos. Privatizações a todo vapor, direitos trabalhistas e sociais tratados como um custo a ser cortado. Não é coincidência que o governador Tarcísio de Freitas elogie o Milei, ou que o ex-ministro Paulo Guedes também o aplauda. E por que uma parte da mídia parece proteger as ações dele, minimizando os impactos negativos? Eles não estão só observando de longe, eles estão aprendendo, anotando cada passo para tentar aplicar a mesma receita aqui no Brasil. Aí vem aquele discurso clássico do sacrifício necessário. Eles dizem: agora vai doer um pouco, mas depois tudo melhora. Só que essa melhora, para o povo, nunca chega. Ela chega primeiro para o mercado financeiro, para os grandes empresários. Enquanto isso, a classe média quebra. Os mais pobres ficam ainda mais pobres e a desigualdade dispara. A promessa de um futuro melhor se transforma em um presente de angústia e privação para a maioria. Vamos ser claros sobre o que o Milei realmente venceu na Argentina. Ele não venceu a inflação de forma sustentável. Ele venceu o salário, que perdeu poder de compra drasticamente. Ele venceu a aposentadoria, que não acompanha mais o custo de vida. Ele venceu o consumo popular, que o despencou. E a mídia não o aplaude apesar disso. Em muitos casos, ela o aplaude por causa disso. Enquanto isso, o silêncio sobre os acertos do governo Lula no Brasil não é mera distração. É um incômodo profundo para eles. Porque o Brasil hoje prova algo que eles odeiam admitir. É totalmente possível controlar a inflação e fazer a economia crescer sem destruir a vida do povo, sem esmagar salários e sem cortar direitos. Pelo contrário, com mais emprego, aumento da renda e dignidade. O que está em jogo aqui não é só o futuro da Argentina, é o futuro do Brasil. O suposto milagre que eles tanto elogiam lá é exatamente o projeto que eles sonham implementar aqui. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que o sacrifício é necessário, pere e pergunte: necessário para quem? Porque quando a inflação cai junto com a fome e a miséria, eles celebram como um sucesso. Mas quando a inflação cai com emprego, com comida na mesa e com dignidade para as pessoas, eles simplesmente fingem que não estão vendo. Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com seus amigos e família. Comente aqui embaixo o que você pensa sobre isso. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum debate. A informação é a nossa maior ferramenta contra a desinformação que eles tanto promovem. Vamos juntos furar esse bloqueio.